Bom, uma elipse ela vai ser uma curva fechada que vai ser dada quando a gente cortar uma superfície cônica em um ângulo que não é perpendicular ao ângulo da base. Por definição, ela já vai vir com dois pontos que são os focos, que para nós são esses pontos F1 e F2 que estão desenhados aí. Tá? Esses pontos são internos da elipse e estão equidistantes do centro. Tá bom? Então a distância do centro da elipse até F1 é igual à distância do centro da elipse até F2. Tá bom? O eixo maior é o diâmetro mais longo da elipse, enquanto o eixo menor é o diâmetro mais curto. A distância entre os focos é chamada de distância focal e ela é, aqui tem que arrumar, ela é menor que o comprimento do eixo maior. A excentricidade da elipse é uma medida importante para nós porque mostra o quão alongada essa elipse é. Tá? Ela é definida como a razão entre a distância entre os focos e o comprimento do eixo maior. Então, quando você tiver que a distância entre os focos, por exemplo, for igual a zero, essa excentricidade é zero. Os focos sendo igual a zero, a distância entre os focos sendo igual a zero, significa que você tem que elas estão exatamente no centro. Quando você tem focos coincidindo com o centro, você tem uma circunferência. Tá bom? Então a gente pode falar que a circunferência é um caso particular de uma elipse. Como que essa elipse é construída dado esses dois focos? Então você considera aqui os dois focos, o foco F1 e o foco F2, e aí você vai estabelecer uma distância 2A. Né? Você vai pegar uma distância que meça 2A. Essa distância 2A ela tem que ser maior do que a distância entre F1 e F2, para fazer sentido construir a elipse. Então o que você tem? Você vai ter essa distância fixada entre F1 e F2, pense num barbante, tá? Como está aqui, ó. Pense em um barbante fixado em dois pontos, de forma que a distância, que o tamanho desse barbante seja maior do que a distância entre os focos. Então pensa que você vai prender um lápis aqui e vai começar a andar com esse barbante. À medida que você vai andando, você vai descrever exatamente a sua elipse. Tá? Então é assim que essa curva ela é criada na geometria clássica. Tá bom? Então os focos são muito importantes porque eles determinam, através deles, dessa distância 2A, você determina quais são os pontos que estão sobre a sua elipse. A elipse, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre elipse. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que essa aula possa ajudar vocês, tá? Se você gostou da nossa aula, então apoie o nosso projeto. Como? Curta a aula, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está colocada aí, tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. Além disso, se você precisar de ajuda aí com seus trabalhos, estudo para a prova, é só entrar em contato conosco para a gente fazer um orçamento e ver como que a gente pode te ajudar. Tá? Lembrando que a gente tem aí tutorias de cálculo, de geometria analítica, tá bom? E equações diferenciais. Então, se você estiver precisando aí de alguma dessas três coisas, é só entrar em contato com a gente, que a gente estuda o seu caso e vê o que a gente pode fazer. Ok? Então era isso. Abraços. Até a próxima aula.